Hoje o tema é ficha evolutiva pessoal. Esse tema surgiu também e foi muito votado lá na internet, né? Porque na semana passada a gente estudou escala evolutiva das consciências e, é claro, a escala evolutiva das consciências remete à ficha evolutiva pessoal. Não tem como você pensar na escala evolutiva sem entender o que está por trás. E o que está por trás da escala evolutiva é a ficha evolutiva pessoal, a FEP. O professor Valdo dava muita atenção para isso, e ele coloca aqui, vocês veem, tem bastante pensata e bastante trecho dos livros do professor Valdo que falam sobre a ficha evolutiva pessoal, que ele dizia que era mais ou menos um raio-x da consciência, né? E é o raio-x também da conscienciometria da pessoa. Então, é muito importante a gente ver. Eu queria, antes de começar o debate, só falar um pouco aqui do paper que a gente fez. Tem bastante coisa no paper, porque esse assunto é difícil, é complexo, e tem muitos vieses e muitas nuances. Então, é natural que você possa avaliar a ficha evolutiva pessoal, esse tema, por vários ângulos. Então, a gente vê, tem várias abordagens aqui. Vou começar lendo a definição para a gente ver como é que o professor Valdo coloca. No verbete Ficha Evolutiva Pessoal, que foi de 2007, ele diz: a ficha evolutiva pessoal é o registro extrafísico, conjunto ordenado das informações e caracteres mais íntimos e detalhistas das manifestações pensênicas essenciais, relativas às autovivências ou ao micro-universo de todo o princípio consciencial, sempre atualizada ou preenchida paratecnologicamente sob a responsabilidade do evoluciólogo, ou orientador evolutivo extrafísico, do Grupo Karma. E uma coisa interessante que ele coloca aqui na Mega Pensenologia, ele dá uma síntese, né? Somos arquivos vivos. Então, a ficha evolutiva pessoal, como a gente estava discutindo na semana passada, não é bem uma coisa totalmente externa à consciência. Ela diz respeito aos seus registros internos, do seu holopensene, do seu arquivo vivo. É mais ou menos como se fosse a sua holobiografia própria, né? Ela avaliada, analisada, esmiuçada, ela se chama ficha evolutiva pessoal. Isso aí o evoluciólogo ele faz esse levantamento e ele faz, na verdade, ele ajuda a consciência a fazer a análise da ficha, porque só por você ter a memória dos eventos também não significa nada, né? Você pode achar que tudo que você fez de belicismo foi o máximo. E então, na verdade, o saldo da ficha diz respeito à análise dos acontecimentos, né? Ele coloca aqui na parafatologia que a ficha evolutiva pessoal é a unidade de informação evolutiva. Então, uma das unidades de medida, né, dentro das várias, é a ficha evolutiva pessoal, que é a unidade de informação evolutiva. E ele tem uma pergunta muito interessante, só para terminar aqui: o seu saldo estará melhor depois dessa vida humana? Então, é uma pergunta prática para todo mundo sobre a ficha evolutiva pessoal. Esse tema é interessante pelo seguinte, né? A ficha evolutiva pessoal, esse assunto, ele é talvez da seriexologia. O saldo da FEP já é da holocarmologia, porque ele diz aonde você está dentro do holokarma, naquele curso, no curso grupo kármico, né? Agora, a análise do saldo da FEP, incluindo a avaliação, os atenuantes e os agravantes, já é do para-direito. Então, se você destrinchar a FEP, você tem aí várias áreas de estudo dentro desse assunto, tá? A gente tem várias colocações aqui do DAC, trechos que eu peguei do DAC, do Dicionário de Argumentos. Diga, Luimara. Você pode repetir essas 3 colocações? Sim. Fala de novo, da FEP, que você fez, as 3 abordagens. A temática ficha evolutiva pessoal é da seriexologia, porque ela envolve, né, o seu acúmulo de ações, atos e parafatos dentro do ciclo existencial, multiexistencial pessoal, que é a sua Serex. O saldo da FEP, ele já não é só o registro, ele já diz, um saldo, quando a gente fala saldo, já é um balanço, né? Então, ele diz sobre a sua holocarmologia. Em que ponto do holokarma você está? É o grupo egokarma puro? Você já está no grupo karma, já tem algum pezinho ali no polikarma. Agora, a análise do saldo da FEP com os atenuantes e agravantes, isso já é do para-direito, porque aí já está nas mãos do evoluciólogo, né, Luimara? Já não é mais tanto você. Você está ali fazendo vamos dizer assim, uma avaliação junto com o evoluciólogo, ou seja, como se fosse eu coloquei aqui no final,
Qual foi o termo que eu usei? Foi avaliação... Deixa eu ver aqui, pessoal. Auditoria. Auditoria da FEP. Então, a auditoria da FEP, a Luimara deve lembrar bem, quem faz a auditoria da FEP é o evoluciólogo do Grupo Karma, junto com você, naturalmente, né? Bom, dentro aqui dos trechos do dicionário de argumentos, eu queria só lembrar o seguinte, pessoal, tem uma coisa muito interessante, que é a introdução do DAC. O professor Valdo traz ali uma lista de insinuações da evoluciologia ou da serenologia, ele coloca os dois, né? Então, o que é isso? Ele fez uma lista dele, Valdo Vieira, do que ele achava que já eram indícios ou insinuações dos estágios evolutivos mais avançados dentro da própria ficha evolutiva pessoal, né? Então, ele fez ali uma análise dele. É muito interessante da gente ler, todo mundo lê isso aí, não porque seja do Valdo, né? Mas porque ele fazendo a análise dele, a gente pode fazer a análise da gente. Então, quais são as nossas insinuações hoje em dia da evoluciologia? Ou pode ser assim, as nossas insinuações da despertologia. E será que a gente já tem insinuações da evoluciologia e da serenologia? Eu acho que todo mundo já tem insinuações de serenologia, se for analisar bem. São os traços, aquele traço que já indica uma linha que vai dar na serenologia no final. Tá? Uma outra coisa que eu queria pontuar aqui dentro dessas pensatas do DAC é o seguinte, na tematologia, está aqui na página 5. Ninguém chegou à conscienciologia de mãos abanando. A ficha evolutiva pessoal do intermissivista tem sempre algo positivo, em geral no universo da interassistencialidade. Então, a gente já pode considerar que quem fez curso intermissivo, quem chegou a ser convidado e a fazer curso intermissivo, alguma coisa de saldo positivo já tem, ou seja, já tem uma positividade dentro da ficha. E foi isso que te levou para o curso intermissivo. Então, se a gente quer um indicador da ficha evolutiva, talvez esse seja um indicador bem forte, né? Aqui na parte do léxico de ortopensatas, eu fiz o seguinte, dividi as pensatas, que são várias centenas de pensatas aqui, em 11 temas principais, ou seja, categorias, porque eu acho que facilita a gente comparar em blocos, dividir as pensatas em blocos, para a gente poder ver um aspecto sobre vários ângulos. Então, a primeira coisa é o seguinte, a qualificação do saldo da FEP. E a pergunta aí nesse primeiro é o seguinte, como qualificar e melhorar o saldo da FEP? É o que essas pensatas de 1 a 13 estão falando. Ele diz sobre as ações que a consciência pode fazer para poder melhorar e qualificar o saldo da FEP. Dentro disso, a pensata 13 é um resumo mais ou menos, e ela fala de um aspecto bem interessante para todo mundo pensar, que é a TENEPS. Ele diz que a TENEPS não só abre o caminho evolutivo, mas devassa o cosmos. A consciência tenepsista somente terá noção real das reverberações das suas práticas diárias da TENEPS após a segunda de soma, quando receberá os dividendos evolutivos da Bolsa de Valores Extrafísica em sua FEP. Então, assim, as nossas ações de qualificação da nossa FEP, elas, às vezes, estão sendo plantadas agora para ser colhidas lá no segundo tempo, né? Na verdade, é o quarto tempo do curso intermissivo, que é depois. Os indicadores do saldo da FEP, essa seção diz respeito a como medir ou avaliar o saldo da sua FEP. Essa é a pergunta. E fala sobre as unidades de medição da ficha evolutiva pessoal. Uma coisa que eu queria destacar é a pensata número 19, fala o seguinte, o fruto corresponde à semente. Se a consciência tem boa assistência extrafísica, indica que o saldo da sua FEP é positivo. Então, a paralencologia pessoal, né, que cada um tem, ou seja, quais são as consciências que acompanham você, tanto os amparadores quanto os assediadores. Eles dizem respeito também às suas paramizades, né? As amizades e as paramizades. Nesse caso, são as paramizades. Sobre as amizades, ele fala aqui na pensata número 30, o seguinte, a sua vida está valendo os seus esforços. Se a maioria das pessoas do seu derredor, ao seu derredor, está evoluindo. Essa constatação indica bom saldo da sua FEP. Então, isso é uma medição indireta, mas é muito interessante para a gente ver, né? Não é só sobre você, o seu entorno. As pessoas que estão convivendo com você estão evoluindo?
qual o seu percentual de contribuição para a evolução delas, né? Ou mais, essa evolução é pela TARES? Uma boa para a gente ver, são indicadores, né? Os componentes constituintes da FEP. Essa seção responde a seguinte pergunta: quais os itens compõem a FEP, a sua ficha evolutiva pessoal? São os tijolos da construção do edifício da ficha evolutiva pessoal. Então, o que compõe, né? Uma das coisas que são os elementos principais é o seguinte: 49, obras. A estrutura do saldo da sua FEP é resultado das suas obras. Isso é um resumo desses constituintes. Por exemplo, no 51, há pessoas, né, cujo saldo da FEP está escrito com sangue. Espero que esse não seja o nosso caso mais. Mas, sem dúvida, no nosso passado tem muito sangue, né? Uma boa parte da nossa ficha evolutiva foi escrita com sangue. Agora, o bom é quando, isso o professor Valdo sempre colocava, que o evoluciólogo ele é mais réu do que juiz, né? Então, assim, quando o saldo da FEP é escrito com o nosso sangue, de alguma forma isso vem a nosso favor. Isso é uma qualificação. E eu não estou falando da pessoa se martirizar. Eu estou falando dessa condição do evoluciólogo, de você se colocar mais na condição de vítima do que de algoz, né? Vitimização não cavada. O autoconhecimento da FEP, aqui na seguinte seção, diz respeito à autoconscientização autobiográfica. Então, assim, qual o seu nível de autoconhecimento da ficha evolutiva pessoal? Autoconscienciação autobiográfica. A gente pode pensar na autoconscientização multidimensional, que é a AM, né? Tem a autoconscientização seriexológica, que é a AS, e deve ter também, né, uma autoconscientização auto-holobiográfica, que é o seguinte: o quanto da sua FEP você está consciente e você usa isso praticamente no dia a dia, né? Isso aí diz respeito à nossa holomemória. Uma pensata que sintetiza isso é a 60. No final ela fala assim: sem a abordagem ao saldo da FEP, não se tem noção exata e confiável da própria realidade consciencial. E a 63 emenda dizendo o seguinte: somente o fato da pessoa admitir conscientemente que possui uma ficha evolutiva pessoal, a sua vida já muda radicalmente. Então, às vezes, você não precisa conhecer totalmente, na integralidade, a sua ficha evolutiva. Só o fato de você saber que existe e pensar sobre isso já muda a sua forma de abordar as coisas, né? No fundo, é uma reciclagem que você faz quando você passa a considerar a ficha evolutiva como um elemento seu de decisões do dia a dia e de atuação. Próxima, eu estou falando rápido, pessoal, depois a gente já abre, tá? Já está acabando. Ó. FEP e hierarquia evolutiva. O que diz essa seção? Qual a relação entre a ficha evolutiva e a escala evolutiva? Que é o que a gente estava conversando na semana passada. Existe uma relação muito íntima entre a ficha evolutiva pessoal e a escala evolutiva, o seu nível hierárquico, né? E isso tem relação com a sua autolocalização evolutiva. Uma pensata que sintetiza 72, que é o seguinte: perante o saldo da FEP, a escala evolutiva das consciências pode ser tão somente um rótulo secundário. Isso a gente comentou na discussão, que é o seguinte: a escala evolutiva é uma criação. A gente criou, o professor Valdo, na verdade, criou lá 14 níveis, deu um nome para cada um, né, colocou ali uns patamares. Isso a gente está estudando e é muito didático que a gente estude a escala evolutiva, porque tudo da conscienciologia diz respeito e se relaciona com a escala evolutiva. Mas o que existe de fato não é o seu rótulo da escala evolutiva. O que existe de fato é a ficha evolutiva, que é o somatório das suas ações, atos, parafatos, o que você fez que reverbera até hoje. Isso é o que de fato importa, mais ainda do que o rótulo da escala evolutiva. A importância da FEP, na página seguinte, ela responde a seguinte pergunta: por que é importante estudar a ficha evolutiva? Qual a utilidade disso, né? Ou seja, qual o valor de estudar a ficha evolutiva? Tem a Pensata 86, que ela resume o seguinte: no final das contas, pouco importa se a consciência intermissivista aplica a técnica da INVEX ou da RESEX, ou mesmo se é retomadora de tarefa. O que vale sempre é a qualidade do saldo da FEP. E eu lembro que o Valdo sempre falava isso, né? Quando falavam de TENEPS, INVEX, aquela
discussão e tal, ele sempre fala, isso não interessa, não importa se você aplica uma técnica ou outra, o que importa é o saldo da sua FEP. Então, assim, às vezes o reciclante ele tem a FEP muito melhor do que o inversor. E por algum motivo, naquela vida, ele não pôde ser inversor, que na verdade, mostra alguma coisa que ele ainda está preso, né? Mas, de fato, no final das contas, o que importa mais é o saldo da sua FEP. A FEP é que determina isso. A auditoria da FEP, na próxima página, responde a seguinte pergunta: qual o encaminhamento da ficha evolutiva após a segunda dessoma, principalmente pelo evoluciólogo? A heteroanálise da ficha evolutiva responde a pergunta sobre a análise da FEP dos outros. Então, a heteroanálise é a seguinte: muito bem, a gente fala sobre a própria ficha evolutiva, mas e a ficha dos outros? O que tem a ver? Isso aí não importa para a gente? E o professor Valdo coloca que não, que, na verdade, uma das características do evoluciólogo é justamente que ele passa a conhecer melhor a ficha evolutiva pessoal dos outros, do grupo, né? Então, quando a gente vai fazer assistência, é muito importante, eu acho que é um elemento importante e, às vezes, é fundamental você saber um pouco sobre a ficha evolutiva de quem você está assistindo, né? Claro, o Valdo falava assim, olha, o que falta para eu ser evoluciólogo, os cons que faltam, é quando chegar uma pessoa aqui na minha frente e eu conseguir fazer a paraconscienciometria da pessoa totalmente, né? Vocês devem lembrar dele falar isso. A pessoa chega aqui, eu quero ter um vislumbre do que ela tem, quais são as lacunas, o que falta, como é que eu posso assistir. Então, assim, isso a gente vai chegar lá. Agora, é claro, né? Isso é evoluciólogo, mas pensa bem, todo mundo aqui nessa sala, quando a gente faz assistência, vamos supor que a gente está lá numa dinâmica e senta na cadeira da dinâmica para acoplar e a pessoa acopla na sua frente. Aquele momento ali de acoplamento áurico é um momento de heteroanálise da pessoa, né? Você faz uma paraconscienciometria na pessoa da frente, você não vai entrar nas intimidades dela, mas você ali naquele momento, você vai ter uma noção da heteroanálise do que importa naquele momento de assistência. Eu penso que isso é o início do princípio desse traço do evoluciólogo. Isso a gente vai desenvolver. E desenvolve aos poucos, fazendo isso com os amigos, né? Com os colegas, ali, todo mundo em casa. A interação da FEP e curso intermissivo diz para a gente qual é a relação entre a FEP e o curso intermissivo. E a Pensata 104 fala o seguinte: o critério de credenciamento para o primeiro curso intermissivo da Consciex é a seleção pelo saldo da FEP e a admissão espontânea da consciência abordada. Então, são duas coisas aqui que ele fala. Primeiro, a FEP da pessoa tem que ser mais ou menos, né, é a meritocracia evolutiva. E segunda coisa, a pessoa tem que topar fazer o curso intermissivo, né? No final, usos e aplicações e consequências da FEP, o que é isso? É para que serve e onde que é empregado o saldo da ficha evolutiva, né? Afinal, qual a utilidade que isso vai ter para a gente? A Pensata 108 fala o seguinte: reobexologia. As Consciex com as FEPs menos sujas serão provavelmente as primeiras a renascerem na África, daqui para frente, depois de se tornarem líderes interassistenciais no universo da reobexologia. E eu coloquei isso porque eu lembro muito do professor bater nesse ponto e falar assim, olha, pessoal, quem vai para a África, que vai ser o fulcro da Reurbex, ou está sendo agora o fulcro da Reurbex, é quem está mais liberado para ir. Porque quem ainda tem muita coisa a resolver, tem muita pendência para resolver, por exemplo, na Europa ou em outros lugares, ou mesmo no Brasil, ainda vai ter que resolver depois, quando ficar mais liberado, é que vai poder seguir, né, esse movimento do grupo evolutivo. O que não quer dizer que seja melhor ou pior, né? Significa só que a pessoa ela ainda tem coisas para fazer em outros lugares, né? Então, assim, quem tiver mais liberado, talvez possa escolher seguir o movimento do Reurbex de ponta, da Reurbex, que é a África, né? No final, a gente coloca algumas características estruturais da FEP, para terminar, que, na verdade, são princípios e leis que regem a ficha evolutiva pessoal. Então, são os fundamentos da FEP, esse último item aqui, e são 9 que eu consegui colocar, e certamente tem muitos outros, se a gente for ver nas pensadas. Então, isso, de modo geral, é uma visão geral, né? Um apanhado do que a gente tem de ficha evolutiva pessoal dentro dos escritos do professor Valdo. Então, a partir daí, pessoal, vocês fiquem à vontade aí para colocar alguma ideia, uma sugestão, uma opinião, pergunta.
Vamos lá, ficha evolutiva. Eu fico pensando assim, sempre quando a gente fala sobre FEP e a gente fala de melhoria e qualificação da FEP, eu sempre penso quais as minhas referências para eu medir ou mensurar se eu estou melhorando ou não, né? Porque assim, eu estou avaliando puramente a minha manifestação nessa vida, por exemplo, eu melhorei. Se eu pegar desde o começo da minha existência até agora, nessa atual existência aqui, eu melhorei. Mas, se eu for avaliar minhas retrovidas, quais trafores eu não estou aplicando, quais talentos que eu estou deixando de lado, sabe? Eu começo a pensar nesse sentido, nesse âmbito de referências mesmo, para saber se realmente eu estou tendo ganhos significativos na minha ficha evolutiva, ou eu estou tentando ainda resgatar coisas que já existiam e que eu ainda estou tentando patinar para aplicar, entende? Eu fico pensando um pouco nisso. Quem gostaria de comentar isso da Bárbara? Tem a ver com o Neo-Verpon, né? Com a Verpon, tem a ver com aquilo que você recupera de vida passada, né? E só uma coisa que eu lembro também, que é o seguinte, a própria seriexologia, que a gente estava comentando no início, a grande vantagem de você estudar vidas passadas não é você saber quem você foi, e nem saber também onde está o seu grupo. Isso aí é secundário. O que importa é você, identificando aquela personalidade que você foi, expressar agora, no presente, os trafores daquela personalidade. Né? Então, vamos supor que você foi uma grande socióloga do passado, a Bárbara. Né? Então, ela tem que ver o que ela já usava, já tinha de característica do passado e por que ela não está aplicando hoje. E se está, o que ela pode melhorar. Porque agora é outro paradigma, né, Bárbara? Então, assim, os nossos trafores do passado também, até eles têm que ser qualificados dentro dessa da nova vertente da Reubex. Mas eu não digo nem só do passado, de vidas passadas. Eu penso assim, eu paro da hipótese que o momento que eu expressei meu maior nível de lucidez foi no meu último curso intermissivo. Então, era onde eu estava com o top de lucidez. Se eu estava nesse top de lucidez, a princípio, era porque eu já possuía características que me permitiam estar naquele top de lucidez. Se hoje eu estou numa condição menor, obviamente, a gente tem que considerar a intrafisicalidade e as limitações do intrafísico. Mas como é que eu consigo diminuir essa distância entre o meu top de lucidez extrafísica e atual, para que aí sim eu busque qualificar ainda mais ou trazer mudanças significativas para a minha ficha evolutiva? Porque se eu não estou conseguindo nem o que eu já tenho, eu fico me questionando até onde eu vou conseguir. Eu não sei se eu estou fazendo sentido, mas assim, até como eu vou conseguir qualificar algo que já está qualificado, né? Que eu precisaria ir além. Quem gostaria de falar aí, pessoal? Eu estava pensando, Bárbara, na seguinte abordagem, que nem tudo que a gente tem enquanto consciencialidade, enquanto atributos e trafores, vai ser ou é para ser utilizado e manifestado nessa existência. Então, existe esse, vamos dizer, filtro relativo de acordo com o Zeitgeist e a Proexis nesse momento. Então, me parece que uma resposta para essa sua indagação seria mais alinhada com os aportes dessa existência, pensando que se a gente está atendendo à altura às retribuições, a gente estaria num caminho. Então, eu acho que é uma outra pegada para essa avaliação. Porque se eu tenho aportes de poliglotismo, que é o meu caso, certo? O que eu estou fazendo com isso? Então, a pessoa, ela teve uma afinidade com idiomas, aquilo lá aprendeu, e aí aquilo está embaixo do braço. E isso eu acho que serve para, assim, várias outras condições. Pessoas que tiveram possibilidade de morar fora, ou fizeram mais de um curso superior, enfim, que tem conexões, que tem facilidade com pessoas, e contato com pessoas de várias culturas. Então, eu estou pensando assim, nesse sentido, mas isso pode reverter para um outro lado, que é no próprio
no próprio funcionamento grupo kármico nuclear. Então, você é uma pessoa na família que tem um respaldo, vamos dizer, você tem um trânsito mais fácil com os familiares, mas você nem entra em contato, entende? Não entra em contato, aquelas tradicionais momentos que reúnem a família, você faz uma evitação disso. Então, nesse sentido, desde questões mais simples até as universais, né? Eu acho que talvez possa ser uma forma de pensar esse assunto. É porque eu concordo com você, Leimara, quando você fala que a gente não vai manifestar todos os nossos traços, né, que a gente já desenvolveu nessa vida, eu concordo. Mas eu fiquei pensando nisso no tópico 129, fala reciclagem. E aí fala assim, ó, é mais fácil mudar o estatuto de uma IC do que mudar o saldo de uma FEP. Uhum. E aí eu fiquei me questionando um pouco isso, né? Será que essa dificuldade não vem justamente da necessidade de você saber mais sobre o seu saldo atual? Porque o que eu sinto é que a gente tem pouco conhecimento sobre a FEP, nossa FEP, de fato, assim, do que compõe a FEP, de fato. Então, a gente utiliza artifícios para mensurar, por exemplo, se eu tenho mais aporte, como é que está a minha amparabilidade, tudo mais. Mas o que compõe a minha FEP, de fato, né? Porque aí, é isso que eu falei da questão da referência. Porque se eu não tenho referência, eu tô cega ali, né? Eu vou no escuro, tentando tatear e ver se realmente o que eu estou fazendo está melhorando ou não. Eu penso assim, que a Bárbara trouxe a questão dos trafores, de ver, e a Luimara complementou, então eu concordo, porque às vezes também, ao utilizar o seu trafor, ou até mesmo o seu mega trafor, não é o que vai acrescentar mais na ficha evolutiva, que ela tem muito a ver com as nossas interprisões, com desfazimento, né, dos nós, grupo kármicos que tem. Às vezes até é muito bom que fique adormecido, assim, né? Isso pode parecer um paradoxo, mas pode ser muito bom que fique adormecido um trafor, que determinados aportes não tenha, que não aconteça, e que você, né? Então, de repente, aquela consciência que está num momento de uma vida mais complexa, muito amarrada ali com o grupo karma e não consegue ir para frente, ela pode estar rendendo muito mais dentro do saldo da ficha evolutiva dela do que quem está fazendo 1 milhão de coisas, mas ainda está com o rabicho lá atrás. Agora, eu concordo muito com a Bárbara, acho que o sonho de consumo era da gente ter a lucidez de saber realmente. Porque eu me questiono isso. Será que realmente aquilo que eu estou fazendo é o prioritário em termos, né, daquilo que eu precisaria? Aí a gente tem alguns indicativos, assim, não, se você está se tá fluindo bem, se está indo, está amparado, está tudo certo. Mas será que é só isso? Agora, então, eu acho que é o grande dilema nosso, né? Ô, Nilce, será que a gente teria maturidade para enxergar nossa FEP inteira? Às vezes é uma bênção não saber da nossa FEP, só saber um pedacinho, né? É o que, na verdade, é o que interessa. Agora, eu concordo muito com o que a Nilce falou, trouxe uma coisa importante, que é o seguinte, às vezes, o mais prioritário é trabalhar os trafares, e não expressar os trafores. E isso tem a ver com macrosoma, né? A menor, né? Você vem com aquele macrosoma que, na verdade, ele diminui um pouco o brilho de alguns dos seus traços maiores, para que você não use ele pela, né, natural. Você vai no que você tem de melhor. E aí, quando te tira o que tem de melhor, você tem que trabalhar naquilo que está embaixo. Amanhã, a tertúlia matinal da professora Marta, acho que vai falar um pouco sobre isso, que ela vai falar sobre eu penso que ela vai falar sobre isso, sobre a questão da escravidão, né, como reciclagem. Como que a escravidão ajuda a pessoa na reciclagem, ou a libertação da escravidão, né? Então, você pensa bem, às vezes a pessoa vem numa condição inferior e aquela é a melhor vida dela. Eu lembro do professor Valdo falando que tinha amparador que se manifestava como ex-escravo
porque justamente aquela vida dela foi onde ela atingiu melhor essa recomposição da ficha evolutiva pessoal dela. E não quando ela foi o grande sábio que escreveu coisas, mas justamente aquela que ela trabalhou mais fundo. E acho que é muito curioso também, não sei se alguém quer falar, né, mas que acho muito curioso também essa ortopensata lá, número 108. Quando diz que né, assim, o mais que está mais liberado assim, que vai para a África, que vai na condição, né, a princípio mais menos favorecida. Então é muito para a gente pensar em relação a isso, né? Quer dizer, ele diz ali, vai em que condições? Como é que a gente vai fazer esse, né? A gente vai chegar lá assim de infiltrado, vai ter destaque dentro da sociedade lá? Como é que é isso? Né? Será que E quando tem uma outra ortopensata que ele coloca ali, que quanto maior o saldo, menos você precisa de estar defendendo esse saldo, então pode passar totalmente ali, anônimo, não parece, ninguém vê trafor, nada, mas tá caminhando. Então, é muito curioso. É isso aí, verdade. Isso pode é ser um professor, né, gente? Vai estar lá na África, ele vai ser um educador, né? Auxiliando. Então, quer dizer, né? Pode ser um professor de ensino. Olha, eu acho que o professor ainda está muito bem, viu? O problema não é esse. E eu lembro que você lembra, a Luimara deve lembrar daquela questão dos 16 da China, né? Que o professor Valdo contava, que tinham ido 16 com CIEXs, né, muito avançadas para justamente fazer o embasamento lá da Reobex na China. E justamente aquilo tinha dado possibilidade para que a China ficasse mais tranquila e passasse para a África, né? Essa é a história, basicamente. E ele falou assim, tinham 2 serenões ali no meio, pelo menos. E ele falou que um deles iria ressomar numa região que ele falou que eram as cavernas da China, que eu nem sei exatamente o que é, mas parece que é uma região muito ruim, que as pessoas vivem numa condição praticamente ali, né? Assim, assim, subhumana, né? Então, a pessoa mais avançada ia para lá. E é verdade, a gente sabe, ó, os melhores médicos atendem os piores doentes. Então, quanto mais a pessoa pode, a consciência, paradoxalmente, como lembrou a Nilce, ela vem numa condição pior. Isso, o nome disso é infiltração avançada. Posso falar? O Robson está na frente aqui. Não sei como é que funciona. Pede a palavra ou não? A gente está botando no chat, o Robson tinha colocado o nome aqui, Rita, e logo em seguida você fala, pode ser? Ah, tá. Você que está monitorando, beleza. Opa, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Eu só queria voltar um pouquinho, que eu fiquei aqui com uma dúvida nessa relação dos trafores, de não usar os trafores, né? E usar mais os trafares, Eduardo. Eu não sei, pelo menos eu penso assim, se eu quero trabalhar meus trafares, eu tenho que usar os meus trafores, não é? Então, para mim ficou assim uma incógnita, né, sobre isso, né? E a Luimar aí que da Conceiçãometria, a própria Nilce aí quer falar alguma coisa sobre isso, e eu fiquei aí com uma dúvida. Luimara, Nilce, podem falar. Eu acho que talvez não seja assim tão literal, não é não usar os trafores, mas o entendimento que eu tive na abordagem, né, do colega foi o seguinte, que a prioridade não vai ser assim o carro-chefe de você trabalhar pelos trafores, entende? Mas é natural que a gente vai ter os trafores, mas o uso desses trafores ele vai ser prioritariamente para isso, para fazer o quê? Essas autorreciclagens, vai trabalhar atrás de superação de trafar e tudo mais. Mas eu não vejo que a gente possa, que faça sentido, concordando. Eu vejo que não há uma desvinculação, né? Por exemplo, mesmo numa questão, por hipótese, como foi citado, num macrosoma A menor,
pegando como hipótese uma consciência que ela é totalmente, que ela foi ligada bem à parte religiosa, que sempre teve uma visão traparista, né, pessimista. Eu vejo que a prioridade é ela aprender a trabalhar com Trafor. Eu mesmo tive isso com a minha experiência, né? Eu passei por várias religiões, enfim, né? E quando eu cheguei na Conscienciologia, essa questão de trabalhar com Trafor foi difícil para mim, mas a hora que eu comecei a pegar essa questão de trabalhar com Trafor, eu consegui minimizar a relação dos meus trafares, entendeu? Eu comecei a fazer uma autopesquisa e aí entrando nessa questão da FEP, né? E eu comecei a compreender melhor também as pessoas que estavam ao meu redor, a minha família, entendeu? A questão da minimização de uma possível, né, interprisão grupo kármica. Então, não sei se eu fiz me entender, mas eu vejo que andam juntos, né? Essa questão Sim. do... Mas eu tenho uma abordagem, veja só se faz sentido, né? O que você está trazendo, eu acho que permeia e assim, o que muitos de nós intermissivistas que tiveram um processo mais na religião, que vem muito com essa questão do peso, né? Pra gente, eu acho que boa parte, né, Limara? É necessário aí ter esse alto valor e realmente a alavancagem dos trafores. Mas eu acho que a abordagem que o Eduardo trouxe, aí o Edu que vai poder falar, né, me remeteu àquele contexto de consciências que já estão num patamar, e daí lembra o caso daquela funcionária negra que o professor Valdo conheceu, que tinha, né, o bócio, e é assim, você olhava para ela e a condição dela, ele falava, ela andava de pés descalços, ela tinha essa condição intrafísica nessa vida. A hora que ela dessoma e ela tem um paracomitê, né, um paracomitê de receptividade devido à questão, aí sim, a FEP dela. Então, é a representatividade e todo o contexto que nessa vida não estava sendo expresso. Então, eu entendi essa abordagem nesse sentido, né? Foi essa, sim, a interpretação. Então, sem dúvida, a gente não vai passar uma vida sem que a gente atue com os trafares, e, naturalmente, o que está faltando fica evidenciado. Mas é assim que eu entendi, né? Não sendo assim peremptório de dizer que a gente não vai usar trafor, porque acho que isso sim, não sem tem dúvida. como, né? Não, o Robson, o que eu quis dizer foi o seguinte, os trafores e trafares, você não tem como tirar, porque eles fazem parte de você, eles são só paragenéticas, não tem como tirar um trafor. O que muitas vezes acontece, e às vezes a gente pode até observar na nossa própria vida, na nossa vida atual, os nossos traços, o nosso contexto do ambiente, né? É que às vezes alguns aportes que a gente tem vêm para potencializar ou às vezes para diminuir algum traço nosso, que pode ser trafor ou trafar, né? No caso do trafor, por exemplo, vamos supor, você falou da religiosidade, mas vamos supor que a pessoa seja extremamente inteligente, e ela vem em várias vidas expressando essa inteligência, e é muito fácil para ela, né? Porque ela vem com a inteligência e ela domina o ambiente onde está com a inteligência dela. Chega um momento em que ela começa a usar isso e as outras coisas ficam por baixo do pano, porque ela não precisa, né? Ela está sempre ali. Então, o que acontece? O macrosoma menor tem essa ideia de você diminuir um pouco a manifestação de alguns traços seus para que outros sobressaiam. Pode ser a inteligência, pode ser uma pessoa que tem muita facilidade para as artes, por exemplo, depende, né? O professor Valdo conta, por exemplo, do pai dele, que era uma pessoa que tinha uma habilidade manual extrema, né? Vocês devem lembrar, né? Quem é? Uma habilidade manual extrema, muita habilidade com coisas manuais, e nessa vida veio com um corpo físico bem limitado. Para quê? Para que essa habilidade não ficasse tão evidente e ele não fosse de novo por esse caminho. Tá? Então, assim, isso aí é totalmente dentro do assunto da FEP. Porque quem vai dizer se a pessoa tem um traço que vai ser atenuado ou potencializado é a FEP da pessoa. O que ela tem que trabalhar no momento, qual é a ordem do dia. Isso aí eu acho que a gente, quando está nesse nível, assim, já está num bom nível. Porque você já está dentro daquela coisa
você já está aceitando as orientações do evoluciólogo sobre a sua ProEx. Se a pessoa vem sempre para expressar o trafor dela, é aquela coisa, né? Você está sempre no mesmo caminho. Não tem tanto ganho evolutivo como a Nilce falou. Às vezes você pega aquele ponto que é o ponto menor, mais difícil, e você justamente trabalha aquilo é que é o ganho da FEP. Não é você de novo expressar a sua força presencial, ou a sua inteligência, ou o que seja, né? Essa é uma abordagem, né? O que vocês acham? Eu entendi. Isso está bem associado à questão até da recuperação de cons, né? O que ela pode recuperar e o que ela vai recuperar que pode ajudá-la, né? No momento que ela está vivendo, né? De potencializar a reciclagem dela intraconsciencial. Nesse sentido, né? Faz sentido. Agora, assim, só uma coisa. Às vezes, a gente aqui está no Megacons, né? Às vezes, expressar o Megacons não é o melhor para a pessoa. Cada caso é um caso, né? Depende, né? Então, depende. Não, eu estou te falando. Às vezes não é. Às vezes não é o melhor. E assim, a gente conhece gente aqui, até na CCCI... É um risco afirmar, né? É um risco. Não, mas se você conhece caso, você pode apresentar um case, né? Então, a gente conhece pessoas aqui na CCCI que sabem que foram pessoas de grande vulto, né, de inteligência do passado, de cognição, de memória, etc., e que nessa vida veio com o cérebro embotado. Isso não tem a ver com a expressão evolutiva da pessoa, tem a ver com a expressão daquele momento que ela está nesse agora. Por que ela veio? Só quem sabe dizer isso é o evoluciólogo, né? Por que ela veio nessa condição e não com todo o equipamento pronto para ela poder brilhar e escrever e fazer? Depende do evoluciólogo. Então, por isso que esse assunto é dentro da ficha evolutiva pessoal. Sim. Vamos em frente aí. Obrigado. Ok, eu queria trazer... A Rita está aí, né? Não, Rita isso aí ia falar que era. Tá. Eu queria voltar um pouco à questão que a Bárbara trouxe, que também, de certa forma, eu estou me questionando bastante. Na Pensata 119, a coisa mais séria é a sua vontade. O que você faz e o saldo da sua FEP. Se você trabalhar muito na interassistencialidade, os próprios amparadores extrafísicos de função vão lhe mostrar quem você foi e o que você fez no passado, objetivando a meta de você ser mais eficaz no trabalho de hoje. O que eu entendi dessa questão aqui me chamou bastante atenção, e quando a Bárbara trouxe, eu já tinha até marcado ela aqui, porque o que você fez no passado, mas objetivando a meta de você ser mais eficaz hoje. Então, o que isso me remeteu? A você ter minimamente assim, vislumbres, digamos que não se tenha certeza, do compromisso assumido no curso intermissivo. O que eu assumi nesse curso intermissivo? Aí, quando a Luimara trouxe, quais os aportes que eu tenho hoje para trabalhar com isso? O que eu estou usando desses aportes e o que eu estou deixando de usar desses aportes, né? Se eu tenho esses aportes, eu estou utilizando eles a contento daquilo que eu recebi, e assim, aí o que fez no passado, isso vai começar à medida que você vai trabalhando. E aí, voltando à questão do Robson agora, eu concordo que os trafares que impulsionam a gente. Quando você fixa só nos trafores, fica muito fácil. Agora, quando você tem um trafar e aquilo começa a te incomodar, e você passa a trabalhar com esse trafar, começa a reciclar esse trafar, e que não é fácil, aí você começa a impulsionar realmente esse processo evolutivo. E eu acho que, no meu entendimento, quando você consegue reciclar um traço que é bastante anacrônico, você consegue melhorar sua ficha. Eu não sei, eu gostaria da contribuição dos colegas. Sabe um indicativo que eu acho, pensando, Rita, nisso que você falou, que a gente talvez possa verificar como indicativo de uma melhoria da ficha? A condição de manifestação do nosso mega trafar. Porque foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, assim.
eu acho que a maioria aqui já deve ter identificado ou tem uma hipótese de megatrafar, certo? Se a gente pensa sobre o nosso megatrafar na manifestação do traço em si, a gente verifica que, apesar de ser um megatrafar para mim, ele não é uma manifestação mega do traço. Veja bem, vou dar um exemplo. Eu tenho como megatrafar a agressividade. Mas eu não bato em ninguém, não saio agredindo as pessoas, né? Assim, não tenho essa manifestação mega da agressividade. Oi? Não entendi, desculpa, Rita, você desligou. É um bom começo. É um bom começo. Não, então, exatamente. Isso já é um indicativo de uma melhoria do traço. De que eu já venho, em algum tempo, trabalhando esse traço. Porque o professor Valdo, ele trazia a hipótese de que o nosso megatrafar começou a ser desenvolvido em vida pré-humana. Olha só. Quanto tempo que a gente não está desenvolvendo isso? E o fato de hoje a gente estar manifestando um traço que, apesar de mega na nossa manifestação, ele não é uma expressão mega do traço em si, isso para mim já é um ótimo indicativo de uma ficha evolutiva pessoal com um saldo bom. Vocês não concordam? Assim, eu acho que é um indicativo. Não é o único, óbvio, né? Eu não diria que é um saldo bom, da melhoria da ficha. Na minha opinião, assim, esses traços, assim, que eu estou reciclando, que eu estou me empenhando mais para reciclar, nesse sentido, que eu vejo que é uma melhoria na ficha. Aí você eliminar um megatrafar, às vezes não era uma vida só, que tem a ver, ela tem ligação direta com o nosso temperamento. E o nosso temperamento é uma coisa muito arraigada, é muito anacrônica, é de muitas vidas. Assim, às vezes a cada vida você vai melhorando aquele traço. Ele vai se tornando mais sutil, né? Não, mas é exatamente isso que eu disse, Rita. Assim, ó, a gente vai melhorando aos poucos, ele demanda tempo, né? Eu acho assim, ó, no dia que a gente chegar e a gente passar pelo sobre a nossa auto-mega recim, né? Que é aquela condição da gente transformar o nosso megatrafar em nosso megatrafor, assim, a gente conseguir fazer essa virada, isso já vai, aí sim a ficha tá muito boa, né? Assim, a gente está numa condição muito melhor. Mas eu tô falando assim, né? Voltando para a realidade. Hoje, eu não sei, eu pensando assim, nessa condição dos traços hoje, e dos trafares principalmente, e a forma que a gente expressa hoje os trafares, eu não sei, já me parece que existe ali uma condição um pouco mais, não vou dizer que é uma condição maravilhosa, mas pelo menos é uma condição um pouco mais homeostática, assim, um pouco mais saudável em relação a isso. Eu queria compartilhar que eu estava pensando, assim, a gente está olhando, e agora o tema são traços, né? Mas quando a gente pensa na FEP, é o conjunto, então são mais coisas que compõem. Então, às vezes, a pessoa ela pode estar com uma dificuldade ainda, tá com aquela questão do trafar, mas quais são as realizações que ela faz? E aí, a 81, talvez ela nos sinalize um pouco daquela inquietação, da primeira pergunta da Bárbara, né? Então, a rigor, sabedoria ou ignorância são abordagens iniciais apenas semânticas. Gente, olha só, o que a gente está considerando muito sério, que é a ignorância da nossa FEP, o professor Valdo está dizendo, gente, desculpa aí, vocês estão preocupados com isso, mas isso é só semântica. O que importa, afinal de contas, é a vida evolutivamente construtiva. E aí, refletida no saldo da FEP. Né? Então, assim, a gente está falando que, e principalmente pelo viés da conscienciologia, a gente faz autopesquisa e busca esse crescimento e essa autoevolução, mas sempre com o ponteiro, então eu me melhoro, mas com o ponteiro para fora, que é da assistencialidade. Então, esse que eu vejo que é o caminho da interassistência, é para mim e para o outro. E aí, eu acho que se a gente pensar e olhar um pouco para a nossa vida, e avaliar esse saldo, né? O que está acontecendo ao meu derredor
o quão produtiva e construtiva está a minha vida, ela possa também ser esse outro elemento para a gente estar aferindo essa condição da FEP, né? Eu acho que o Nelson vai falar, né? Isso. Não, voltando nesse mesmo assunto ali que começou com a Bárbara, ali parece que... Então, quais são as características minhas que eu posso, talvez, identificar na FEP que estejam me ajudando agora? Eu gosto daquela 23 ali, ó, interassistencialidade, né? Tudo que você recebe é interassistencialidade, tudo que você doa é interassistencialidade, doe e receba interassistencialidade, a sua evolução consciencial é interassistencialidade, e os detalhes de sua fé começam a ficar evidentes para você a partir da interassistencialidade. Então, eu me apego, nesse aspecto, eu me apego ao que eu estou fazendo agora, mesmo que eu não lembro de algum detalhe, assim como o Eduardo estava falando, que eu fui um grande sujeito, um grande escritor, talvez não sirva para nada agora, ou, né? A TENEPS, que ele falou no começo, né? Assim, eu faço parte de uma PROES grupal, né? Isso é a interassistencialidade. A docência, a TARES, eu não sou um docente, eu vou tentar ser um docente agora, eu ainda não sou, tá? Eu faço parte do Colégio Invisível da Despertologia, é interassistencialidade, é um trabalho de interassistencialidade, e assim, e a escrita, eu tenho certeza, não certeza, mas eu tenho a intuição que eu já escrevi alguma coisa, mas até hoje eu não escrevi nada. Mas eu tenho a impressão que a minha escrita anterior não tem nada a ver com isso aqui, tem a ver com poesia, com qualquer outra coisa que agora não serve mais para nada, o paradigma é outro, a lógica é outra. Então, a interassistencialidade é a minha referência. Então, quando eu faço TENEPS, participo desse grupo aqui, que é um PROEX grupal, né, da conscienciologia, a despertologia, e a escrita. A escrita, o que eu tenho visto nas pessoas, é onde elas conseguem dimensionar mais em que estado elas estão. Quando tu bota para fora no papel, alguma escritora já disse que a realidade só existe a partir da hora que você... A realidade só é real quando você coloca no papel, né? Virginia Woolf diz isso, né? Então, a minha referência é essa, é esse padrão do que eu faço ali. E outra coisa que eu queria colocar, sem ser isso, é o que o Eduardo falou no começo, que eu estava confundindo. Tá, a gente tem a história da gente ali, com todos os detalhes marcados, não dá, mas a FEP é um percentual interpretado pelo evoluciólogo, né, Eduardo? É isso que tu estava querendo dizer no começo ali? É uma coisa já pensada na tua historiografia. O saldo da FEP, Nelson, quem ajuda você a interpretar é o evoluciólogo. Ele não vai interpretar para você porque, né, assim, ele não entra nesse tipo de intervenção. Mas você é que vai interpretar o saldo da sua FEP. As decisões são suas, né? Você vai olhar e falar, puxa, isso, o curso intermissivo é isso, né? É você olhar para a sua FEP e falar, olha, caramba, eu achei que eu era o top das galáxias, e agora eu vejo que não, que eu, na verdade, tive muito aporte, devo muito para os outros, muitas pessoas me ajudaram, então eu quero agora fazer exatamente isso que a gente está estudando. Eu quero melhorar o saldo da minha FEP. E só pontuando, Nelson, isso que você falou, assim, que as nossas escritas de poesia não servem para nada, serve sim. Serve muito. Claro. Não, assim, tudo isso aí é um grande treinamento. Então, você desenvolveu vários traços nessa questão de escrever poesia ou escrever romances, etc., né, no passado. Não estou jogando nem o Homero, nem o Dante Alighieri no lata de lixo, por favor. Não, e nem você. Mas o negócio é o seguinte, o problema não é isso, o problema é aplicar os traços de uma forma evolutiva. E o nome disso é inteligência evolutiva, né? Inteligência evolutiva é quando você aplica aquilo que você tem dentro de decisões que são evolutivas, que vão levar à evolução, né? Então, eu vejo muito isso aí. Agora, só queria apontar uma coisa da Loimara, que ela falou que eu achei interessante, o seguinte, os seus traços, eles não são exatamente a FEP, né, Loimara? A FEP, pelo que está escrito aqui, é o conjunto de obras, de realizações. Então, eu acho que tem a ver mais com fatos, parafatos, exemplarismo, e outra coisa que ele fala aqui em algum momento, que é aquilo que você... 54. O saldo não é só o que você fez, mas aquilo que reverberou do que você fez.
Então, assim, os traços, eu acho que eles estão dentro da FEP, é claro, né? Fazem parte da estrutura da sua paragenética mais do que da FEP. A FEP seria alguma coisa mais concreta de realização. Mas, gente, a gente tem que considerar que os nossos traços determinam as nossas ações também, muitas vezes. Então, assim, a forma como eu relaciono com o outro, a forma como eu atuo no trabalho. Então, se eu estou melhorando os meus traços, eu estou me tornando uma pessoa com uma convivialidade mais sadia, eu estou me tornando uma pessoa que trabalha mais em grupo. Então, isso reverbera, né? Mas assim, né, eu só queria trazer uma coisa que você falou no começo, e olha, gente, eu não quero desanimar ninguém, tá? Eu não sei se você é muito pessimista agora, então já peço desculpas, assim, já de cara, né? Mas assim, eu fico me questionando até que ponto a gente não fica cumprindo checklist, entendeu? Ah, fazer TENEPS, fazer aula, voluntariar, escrever, mas sem entender como isso tudo... E eu não estou falando que foi o que você falou, não, tá, Nelson? É só uma mas eu quero ver que eu me pitaco aí depois. É só uma reflexão mesmo. Assim, sem entender muito bem o que isso está servindo no meu processo particular evolutivo, entende? E eu falo isso porque, assim, eu sou professora de Conscienciologia, e é muito comum a gente receber alunos e alunos... Ah, tá, mas e aí, o que está te impulsionando aqui? Eu quero fazer esse curso, para fazer aquele, para virar voluntário, para dar docente, para fazer aquele, sabe? Já tem um checklist pronto. E aí você fica assim, tá, mas e aí, né? Para quê? De verdade, assim, o que está por trás disso? E aí, nesse sentido, eu acho importante um nível aprofundado de autopesquisa. E nível aprofundado de autopesquisa, a meu ver, envolve também um conhecimento, mesmo que não completo, mas pelo menos superficial da nossa ficha evolutiva pessoal, das nossas retrovidas, né? Então, vai inserindo todos esses fatores aí para que quanto mais a nossa autopesquisa for aprofundada, melhor e mais claramente a gente vai conseguir organizar as nossas ações interassistenciais. Tá, eu estou aqui fazendo o que exatamente? Por que eu estou voluntariando nessa instituição? Por que eu estou escrevendo sobre essa temática? Por que eu estou convivendo com essas pessoas, nessa cidade, trabalhando nessa profissão, né? E aí eu acho que isso vai ficando um pouco mais claro e encaixando melhor no teu processo evolutivo, que é personalíssimo, né? Tudo bem? Sou eu agora? Então, eu já fui até mudando aqui com as falas de vocês, foi mudando o que eu ia falar. Mas eu concordo realmente que o mais importante, que os traços fazem parte, porque a gente se manifesta e através dessa manifestação é que reverbera tudo. Mas não é o prioritário em termos do assunto que a gente está trazendo aqui. Então, o que importa, e uma vez que eu não tenho ainda essa lucidez, e vou trabalhando para poder fazer recuperação de cons, para ter uma lucidez maior, tem que ir pelos indícios. O que está mostrando que eu evolutivamente estou caminhando? Está aumentando a minha consciencialidade, isso está se ampliando. Aí é que a gente vai perceber. E no perceber isso, que a gente vai verificar, peraí, eu tenho condição de utilizar um trafor que não está sendo utilizado. Aí entra a questão da valorização do trafor. Ou tem um travão que está segurando, e aí eu vou ter que investir nisso. Investir, talvez, não é direto atacando ali o trafar, mas no trafal, naquilo que eu preciso. Até tem um verbete do professor Valdo, que é o mega trafal derradeiro. Até chegar lá no serenão, ainda tem trafal. E, às vezes, para aquilo que falta, que você tenha que mexer no travão. Então, é assim, é muito dinâmico e é muito íntimo, é muito pessoal, não dá para dizer. Eu acho que a gente, na verdade, a gente trabalha com mais grosso. Aí você vai indo por camadas. Tá certo que quando chega na conscienciometria, né, assim, a pessoa está começando, ela está no início da autopesquisa dela, que eu concordo com a Bárbara, que tem que ir aprofundando cada vez mais, vai vindo. Um momento desse, geralmente, é mesmo valorizar o trafor. Se a pessoa não consegue nem enxergar alguma coisa que ela tem de melhor ali, tem que ver isso. Agora, chega num ponto que, de repente, começa a ir muito pelo trafor, porque, olha, gente,
nós fazemos sucesso com os nossos trafores. E se a gente ficar só no trafor, você vai embora, mas fica um lado capenga. Aí você pode se realizar muito, ser muito aplaudido, ter uma série de aspectos que parece que está caminhando, mas o lado capenga, às vezes, não está nem aparecendo, porque você está fazendo tanta coisa boa, bacana, né? Vamos trazer aqui o exemplo que vocês trouxeram da escrita, que eu acho que é muito importante, mas você está fazendo um monte de coisa, mas o básico, o fundamental, não está conseguindo fazer. Então, isso é complexo e eu acho que é importante de discutir isso daqui é a gente ampliando a lucidez para começar a raciocinar no nosso caso. Mais uma coisinha só que eu queria falar, que essa questão de mega trafar também, que a Bárbara trouxe, é muito relativo. O mega trafar seu hoje, que você enxerga lá, de repente, a agressividade. É claro que ele, perto de outro, ele é muito... Ele até seria um trafor seu, dependendo do contexto que você está, a forma como você lida, né, com as adversidades, pode ser até parecer ser um trafor, porque é melhor do que muita gente, por pior que seja. Então, ele é muito relativo àquilo que está te emperrando hoje. E aquilo que hoje é trafor, daqui a uma vida, 2 vidas, pode estar sendo trafar nosso. Posso trazer uma reflexão que eu estou fazendo em cima do que vocês estão trazendo, ou tem alguém antes? Pode falar, Rosângela. É porque eu fiquei pensando na ProEx e na reciclagem prazerosa, né? Porque, assim, eu entendo, né, essa questão de burilar, né, traços conscienciais, e o quanto mais a gente puder caminhar nessas mudanças de imaturidades, né, eu vejo que é algo que vai ajudar muito a consciência. Mas eu vejo, assim, que o investimento em algo que está fluido, né, porque muitas vezes quando a gente vai mexer num traço imaturo, tem conflitos com CX, tem muito contexto ali a ser trabalhado, e a gente precisa, lógico. Mas eu estou pensando aqui, até a partir do que a Nilce, né, até o que a Bárbara falou, estou juntando, e fiquei pensando que o investimento no que a gente tem de força consciencial, esse foco na saúde, no que a gente tem de melhor, é o que dá uma força para a consciência. Então, assim, eu vejo que os amparadores também, eles trazem muito de olhar o que a gente tem de melhor e evidenciar, não é não enxergar o que está de, né, imaturo e precisa fortalecer. Mas eu não lembro onde que eu escutei isso, que quando a consciência está trabalhando no que ela tem de melhor, as outras questões vão sendo trabalhadas de eito também. Então, eu mesmo que você não esteja com o foco de atenção na imaturidade, no trafar, você atuando na sua vida, fazendo as coisas acontecer, os traços estão sendo trabalhados. A diferença é a gente estar consciente que está investindo tanto em fortalecer um traço maduro, quanto superar, reciclar alguns imaturos, né? Se você está consciente, melhor ainda, que é esse o nosso objetivo, estar consciente, porque todo mundo está evoluindo. Aí depende aí da velocidade que a gente tem fôlego para conseguir. Mas eu fiquei me questionando, porque eu vou trazer, né, no meu caso, eu vejo que ainda, talvez de vidas passadas aí, tem uma coisa de um pouco de sofrimento, um cansaço, quando tem o foco na assistência, mas assim, tem algo distorcido ainda, talvez religioso do sofrimento um pouco. Então, eu estou buscando visualizar na minha vida o que eu consigo focar mais em pontos homeostáticos, em trafores, no que eu tenho de melhor, para também caminhar e reciclar as imaturidades, mas com esse viés, porque, assim, pelo que eu percebo, uma boa parte do nosso grupo, né, falando por mim, a gente tende a carregar um pouco na reciclagem, no que tem que fazer, e é uma coisa, assim, que eu tenho a sensação que muitos sofrem com esse processo, no processo de evoluir. E eu não sei, eu fico pensando, será que o processo de evoluir não pode ser um pouco mais satisfatório, apesar de demanda, de assédio, de pressão e tanta coisa, sabe?
Eu falei várias coisas, não sei se ficou claro que eu trouxe, mas para a gente refletir, será que não tem uma outra maneira da gente evoluir sem algo assim, que parece que é sofrido, sabe? Pelo menos eu estou trazendo do meu olhar. Eu posso estar errada aí, se vocês tiverem uma outra forma, help! Eu queria só falar, Rosângela, que assim, essa abordagem eu acho muito boa, e é mais ou menos isso que a psicologia positiva propõe também, não é isso? Você pegar nos pontos fortes da pessoa, e aquele ponto forte é que vai puxar o resto, né? Então, ela vai chegar na homeostasia através disso, e isso é muito positivo. Eu acho que, inclusive, a Conscienciologia reforça bastante essa visão, né? O próprio professor Valdo sempre falava assim, para a gente sempre olhar o ponto forte, o trafó dos outros, e ele fazia isso com a gente. Quando chegava alguém lá novo no tertuliário, o que ele fazia com a gente, né, Rosângela? Botava para cima, né? Você é um gênio. E outra coisa, pegava às vezes o ponto em que a pessoa é boa e dava um serviço para a pessoa naquela área. Porque ela sabia que através dali é que ela ia entrar no eixo. Só que tem uma coisa, quando a pessoa já estava firme, já estava um tempo, o que o professor Valdo fazia com a gente? Descia a lenha. Por quê? No bom sentido, assim, né? O que ele falava exatamente? É passar da maternagem para a paternagem. Então, assim, é não passar... Você primeiro trata e acolhe, né? Acolhimento. Depois você esclarece e encaminha. Então, tem uma sequência natural que, é claro, né? Tudo isso funciona em conjunto. Mas eu pergunto para a gente analisar, os amparadores com a gente têm que pegar no nosso ponto forte ou já podem entrar na ferida para fazer a cirurgia mais profunda? Isso depende de cada um. Então, a gente analisando o estudo da FEP, eu pergunto, o evoluciólogo, na hora de preparar a nossa ProEx, ele teve ainda que dar muito doce para a gente poder continuar e não desgrudar do grupo, ou ele já pôde apertar lá e falar, meu amigo, né, carrega o negócio pesado aí que você dá conta. E outra coisa, você passar esse gargalo, é isso que vai fazer você deslanchar e chegar lá na liderança intermissiva. Então, eu concordo muito com você, eu concordo totalmente que tem que ter essa visão traforista, né? E eu acho que é isso que, na verdade, os amparadores fazem com a gente a maior parte do tempo. Eu fiquei pensando, desculpa, Bárbara, só para complementar o que o Eduardo falou, em cima do que eu vivencio nesse momento, né, dessa fase da minha vida, eu fiquei pensando, Eduardo, talvez que a gente tenha que ter claro, de maneira individual, né, porque nós somos específicos, singulares, o modelo de evoluir de cada um. E talvez tenha alguns momentos que a gente precisa, né, dar uma aliviada, porque aquilo que você está mexendo são reciclagens de algumas estruturas mais profundas, né? Você vai indo por camada, até o fôlego de interassistência também são por camadas, né? Que tem lá a tara, parapsíquica, enfim. Então, talvez quando você passou um degrau e aquele está mais puxado, porque tem outras coisas que você faz com o pé nas costas, porque já está entendendo como flui. Talvez nesse momento você saber não enfiar o pé tanto no acelerador, calma, agora estou mexendo numa questão mais séria, para que seja algo evolutivo e positivo, né? Agora, dentro da reciclagem prazerosa, essa questão do prazeroso não é o desafio que vem, é como você interpreta, né? Então, você pode realmente... você pode pensar assim, olha, o que vier, eu tenho condições, eu já tenho maturidade para pegar e transformar o negócio, né? E você pega uma dificuldade e transforma em assistência, e isso te dá um prazer enorme. Então, a reciclagem prazerosa é isso, né? É você ter prazer em vencer os seus gargalos. E pensa bem, a gente, quando consegue fazer isso, se é que a gente consegue, olha só que prazer evolutivo realmente que dá. Então, em cima disso, eu faço uma pergunta para todos. Quando que o processo está puxado, mas está prazeroso, você está energizado, e qual que é a diferença disso para quando o processo está puxado, só que assim, você não está com tanta força e energia naquele momento? Qual seria essa diferença de estar num caminho ou no outro? Está caminhando, mas num parece que ficou energizado e o bicho está pegando e é difícil. E outro bicho está pegando, só que não está com aquele plus de energia total, entende? Porque você está trazendo, né, Eduardo? Eu fiquei visualizando as duas linhas.
Eu acho que eu queria trabalhar um pouquinho o que você tinha perguntado antes, né? E aí é lá na página 5, acho que dá um tanto de informação para a gente. Tem o item para evidenciologia, e a última frase, né? É que ele fala aqui, né? Que hoje, ó, nas análises dos seus desempenhos evolutivos, você apura desde já, aqui hoje, evidências fracas ou evidências fortes, intrafísicas ou extrafísicas, quanto ao saldo da FEP quando dessomar. Vale a pena pensar sobre isso e agir logo. Vontade nega poder interior. E aí, Rô, você já tem toda a experiência com conscienciometria. O próximo item, que é onde a gente vai estar, é o livro conscienciograma. Ele ajuda na autoevolução, porque é como se fosse o evoluciólogo extrafísico falando ou perguntando ao leitor. Isso sempre socorre, olha a palavra, socorre, é quando realmente, sabe, o negócio está complicado. Eu acho que usar a questão, um recurso que me ajuda quando o bicho está pegando, que nem você falou, assim, vou falar recursos, né? É puxar para, ou eu uso algum processo que é pessoal, e aí alguma leitura, ou, por exemplo, você vai no ponto que está pegando, ou me socorrer de elemento externo. Gente, a gente vai ouvir uma tertúlia, entende? Isso aí você conecta e começa a mexer com aquela energia, aquele holopensene. E tem uma técnica que eu usei um período, que agora eu não uso mais, mas eu precisei utilizar, que foi tertúlia de mega euforização. Então, gente, eu colocava ali e eu me conectava para poder trabalhar esse processo energético. Teve uma vez que foi mais sério, que eu coloquei uma vez, daí na segunda o negócio já está limpo. Agora, teve uma ocasião apenas em que eu precisei ir para a terceira vez, entende? Mas aí era o meu esforço pessoal, da minha autopensanidade, com o recurso externo. Mas aí, continuando, ele menciona que é a taxa de congregação dos autoesforços no momento evolutivo da consciência. Então, o saldo da FEP emana do passado, mas quando o presente é rico em interassistencialidade, engole o passado. Então, isso aí que eu acho que é bacana a gente ter em mente, porque a gente está num tema que é megacons. O nosso objetivo aqui, ele é a gente conseguir alcançar, entender um pouco mais e alcançar e fazer download desses megacons. Aquilo de melhor, de mais evolutivo e avançado, que cada um conseguiu já ter acesso no curso intermissivo. Ou então, como o professor Valdo falou, né, em algumas informações que a gente teve aqui em tertúlias, conteúdo que nem tinha sido explanado em curso intermissivo. Mas se a gente tem, por parâmetro, que nós já convivemos lado a lado com evoluciólogos e serenões, eu acho que isso, ele dá um parâmetro de como é que a gente vai qualificar a nossa pensinização, entende? Então, assim, e aí eu não vou brigar comigo, mas eu vou olhar comigo para mim com autobenignidade, mas saber que eu posso mais. Mas eu posso mais, hoje eu falo e faço isso sem o peso que eu fiz por mais de década, eu tinha essa postura, mas com peso. Então, a gente vê que o nosso parâmetro ele é de evoluciólogos e serenões, o conscienciograma tem a referência de serenão, a gente está com aportes. Gente, todo esse material que a gente tem da conscienciologia, que aportes são esses? Que os serenões chegaram e disseram para o professor Valdo, falou, você está colocando algo que nunca foi feito antes nesse planeta. Então, ele recebeu nessa visita e ele foi assim, ele teve essa condição que nós estamos tendo esse aporte de ter essa informação que outras consciências que já passaram por aqui não tiveram e chegaram onde chegaram. Então, assim, só para a gente arejar um pouco as ideias, assim, a gente vai ter dificuldade, sim,
e eu acho que usa recursos pessoais, pede ajuda, pede arco voltaico, a gente usa recursos de terapia, de consciencioterapia, mas, assim, ter em mente que a sua intermissividade é o principal. Eu acho que isso que a gente alavanca. Mas, Limar, se você quiser e puder falar, o que fez esse peso deixar de existir para começar a ter uma evolução prazerosa, sem o peso? Eu não saberia dizer, não é uma coisa, eu acho que é um conjunto, porque eu acho que a gente vai tanto experimentando, se qualificando, e aí a gente tem hoje o conteúdo que a gente pode ler e os laboratórios que a gente pode fazer, as tertúlias que a gente pode ouvir. Eu gosto bastante de ouvir trechos de tertúlia, é mais difícil a gente ver uma inteira, mas às vezes aquilo... aí você vê, e tem coisa assim, gente, tem coisa que é pela repetição. Chega um momento e fala, não dá mais isso aqui, e a gente, sabe, é como se fosse, abandona o trafar aí, que esse aqui eu já não quero mais carregar. É a história de carregar a batata podre no bolso. Você começa as batatas, vai carregando, daqui a um pouco aquilo começa a ter um mau cheiro, um mal-estar, e não, entende? Acho que cada um tem um fluxo para fazer isso acontecer. Eu posso falar assim, para mim, o que funcionou? O que serve para diminuir o peso? Primeiro, quando eu comecei a vivenciar os efeitos positivos gerados pelas minhas reciclagens. E aí, quando eu comecei a vivenciar os efeitos, quando eu vivenciava ou encarava alguma coisa que eu precisava reciclar muito incômoda, ou que gerava muitos efeitos, eu ficava assim, mas espera aí, eu sei o efeito que eu vou conseguir depois, então isso me impulsionava. E o outro fator que me impulsionava muito foram as extrapolações que eu tive, tanto parapsíquicas quanto mentais somáticas, que me serviam de referência, de condições que eu sabia que eu podia um dia alcançar. Então, isso sobrepujava os incômodos. Eu falava assim, mas espera aí, isso é uma condição que eu quero. Então, eu vou ter que passar por isso, para chegar nessa condição. Então, isso foram 2 fatores que me ajudaram. Bárbara, eu penso também, pessoal, que uma coisa importante é o seguinte: a gente tem uma ferramenta na Conscienciologia, que é uma ótima ferramenta, que é o voluntariado, né? Todo mundo sabe, né? Isso é óbvio, né? Mas tem uma coisa interessante: a pessoa deve voluntariar onde ela gosta mais. Aquilo que ela adora fazer, ela tem que voluntariar. Não pode pensar, eu tenho que ressarcir lá na coisa tal, então eu vou para aquela IC, que é onde... Não, ela não tem que ressarcir, ela tem que ir para o melhor. Eu lembro do Valdo falando uma coisa interessante, que era o seguinte: ele falou assim, perguntaram qual horário que ele escrevia, se ele escrevia o dia inteiro. Ele falou assim, não, eu escrevo só quando eu estou com muita vontade de escrever. Ele falou assim, eu só escrevo quando eu sei que eu vou sentar na cadeira e eu quero comer o papel. Quando não, eu faço outra coisa. Então, eu acho que o prazer, a reciclagem prazerosa começa por a gente fazer dentro da Conscienciologia aquilo que a gente mais gosta. Assim, mas você vai fazer só o que você gosta? Não interessa. Depois você vê o que você faz, você aprofunda, né? É o que o Robson está falando bem, a gente tem que começar ali pelo trafor. Depois você vai chegar, quando estiver alicerçado, quando estiver já em condições de botar a mão lá na lama. Mas no início a gente tem sempre que fazer o que quer. Então, Rosângela, eu te pergunto assim, para todo mundo pensar, todo mundo tem que voluntariar naquilo que adora. Aquilo que adora. Eu adoro fazer isso, então vai voluntariar. Se não está gostando, muda, porque hoje em dia tem um monte de coisa no voluntariado para a gente fazer. Eu acho bacana, assim, eu sei que tem várias pessoas na fila, mas só para complementar, é que eu pensei não só na Recim, mas na evolução prazerosa. Prazerosa não como é que ele chama? Hedonismo, mas é essa energia, né, que a Bárbara trouxe, a Limara trouxe em várias questões, de você sentir aquela energia dos resultados, que, né, tá positivo, não, esse caminho aqui, tanto que você percebe quanto o feedback de fora, quanto do amparo conectado. Então, aonde você vai voluntariar? Por isso que eu fiquei pensando do modelo evolutivo. A gente tem o serenão, mas qual é o seu modelo de evoluir, as suas técnicas, né? Rosângela, e não é só o trabalho, você tem que voluntariar onde está o grupo que você se afiniza. Porque é muito importante essa questão das amizades no voluntariado, é muito importante, né? A gente não está só pelo assunto, pela ciência. Sim.
A gente está pelas pessoas, então você tem que ir lá onde está o seu grupo que você gosta, aquela pessoa que você tem afinidade, que você tem prazer em trabalhar junto. Fala assim, não, mas eu vou me enfiar naquela IC porque lá estão os meus inimigos do passado. Meu amigo, você está assinando a sua sentença de morte. Eduardo. Né? A não ser que você seja, eu estou falando para a gente, né? Claro, se a pessoa é evolucióloga, infiltrada, ok, né? Mas eu estou falando para a gente, né? Eduardo, Em geral. Agora, pessoal, tem uma fila grande, tá? Eu só queria falar o seguinte. Eu agora, né, Bárbara? Isso, Rita, vai lá. Eduardo, em cima do que você falou do voluntariado, e lembrando do que a Bárbara trouxe no começo, será que a gente não segue um clichê? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem que ser docente, tem que ser isso. Sabe, a dúvida dela é o voluntariado ser prazeroso. Mas também, se você conseguir aliar aquele voluntariado naquele traço que você precisa trabalhar, vou trazer o meu caso, que é a questão da escrita. Se eu conseguir aliar o meu voluntariado à questão da escrita, beleza, casamento perfeito, como eu falo, né? É aquilo que eu estou precisando reciclar, mas que também está me trazendo um retorno, e um retorno na minha ficha evolutiva pessoal, porque era um traço que eu estava negligenciando, digamos assim, né? E quando eu me dei conta disso, eu fui para as ICs, onde justamente o ponto forte é isso. Mas eu queria trazer uma outra questão, que também tem a ver com tudo que a gente está falando, que é a Pensata 68, que é a estagnação. Fala assim, a rigor, o professor Valdo coloca, a estagnação pessoal não significa inatividade. A Consim pode estagnar mesmo com intensa atividade, mas em área deslocada. É o caso, muitas vezes, de você estar ali por obrigação, ou porque alguém convidou, porque alguém disse que era bom, né? Trazendo de novo a questão da Bárbara, mas você não é a área que você está, que você necessitaria, ou que você gostaria de estar, uma área deslocada, cuja produção não corresponde ao nível expressivo do seu saldo, da sua FEP. Então, assim, você está numa área, quando você percebe que está numa área deslocada, ou você não está evoluindo, você não está contribuindo com aquele grupo, com aquele voluntariado naquele grupo, não tem por que continuar, sabe? Eu vejo assim. E aí que entra essa questão da reciclagem ser prazerosa, e não por obrigatoriedade. Tudo aquilo que é obrigatório, você tem que sentir a necessidade, mas não porque alguém disse que aquilo é o melhor para você, sabe? Isso aí nós voltamos de novo à velha crença daí. Alguém disse para você que isso é o melhor, então eu vou fazer isso daí, sabe? Então a questão é mais séria ali. E outra coisa, o nível evolutivo aponta a diferença entre as consciências. O saldo da FEP, logicamente, aí trazendo para a questão da Rosângela, é individualíssimo. Então, assim, você não pode comparar a tua desenvoltura, o teu voluntariado, o teu desempenho com o da outra pessoa, porque é individualíssimo. Eu acho que parte tudo do princípio de nós termos consciência daquilo que é necessário, daquilo que nós temos consciência para que precisamos reciclar. Aí parte daí, porque não é porque eu sigo o modelo do outro, porque eu acho que ele está sendo legal, eu vou fazer também. É uma análise que eu fiz aí, buscando tudo isso, e também essa estagnação me chamou bastante atenção. É a Zilá agora, né? Agora sou eu? Então tá. Então, eu estou aqui, estava fazendo aqui uma reflexão, ouvindo vocês, tudo que vocês falaram, tudo que vocês estavam ponderando aí, e eu fiquei aqui me perguntando. Então, quer dizer o quê? Que a gente está aqui, chegou até a Conscienciologia, com os aportes, né? Através de aportes, uns têm mais, outros têm menos, né? Uns já conseguiram desenvolver mais, outros menos, né? Mas nós estamos aqui para quê? Para qualificar a nossa FEP. Esse é o objetivo que a gente está na Conscienciologia. Não se preocupar com qual é a FEP, né? Em saber, né? Mas sim em fazer, colocar na prática tudo isso que a gente está fazendo. Então, a praticidade do dia, daí a gente vai
chegar nessa questão, aonde eu vou voluntariar, com que ser eu vou voluntariar, o que traço que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho, qual é a prioridade do momento para a reciclagem. Eu acho que tudo isso está vinculado tanto ao curso intermissivo quanto à FEP, tá? Porque não dá para separar, no meu ponto de vista, eu não consigo separar a FEP do curso intermissivo, né? E como que a gente vai prestar? A gente só vai saber, depois da FEP, quando a gente dessomar, né? O que a gente fez, né, para qualificar essa FEP e quais foram os caminhos. Então, eu acho que o mais importante é a gente fazer, o fazer com satisfação, tá? O fazer, que faça pouco, mas faça bem feito, que a gente saia da superficialidade, né? E entre mais nessa questão do que fazer, o que eu estou fazendo, o projeto que eu tenho no momento agora, vai atingir a quantas pessoas? Então, se eu levar um projeto que vai abranger um número maior de pessoas, que vai esclarecer um número maior de pessoas, isso pode ir para a FEP ou pode não ir, depende, eu acho que de cada um das suas ações, né? E a outra questão que eu queria trazer é a pergunta 4, que está ali da Orto Pensata, que é a Orto Pensata 4, aliás, que são os erros. Quer melhorar o saldo da sua FEP? Procure analisar os erros com calma, demoradamente e nunca de modo rápido ou superficial, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar também o que a gente fez nessa vida também já, os nossos próprios erros, que de repente pode ser consequência de uma outra série X, de outras série X, que a gente está repetindo aqui agora, né? Como também pode ser coisas dessa vida que a gente está negligenciando, deixando de fazer. Então, eu acho que uma das questões que eu vejo, assim, vou trazer como exemplo meu, que eu vejo assim, que me ajudou muito, assim, foi a minha mudança para Foz do Iguaçu, porque eu consegui aqui fazer, através da mesologia, me ajudou muito, porque o holopensene aqui, a gente está dentro de uma bolha. Então, fazer as reciclagens necessárias. Então, essas reciclagens necessárias mudaram muitos trafares, né? Eu consegui fazer uma ascensão para os trafores, ver o que era o trafor, os valores. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, que eu fiz o que eu posso fazer para reciclar e eu estou dando continuidade, que eu acho que sem o autoconhecimento a gente não consegue evoluir muito, não consegue abranger muitas questões. Então, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham em relação a tudo isso. Oi, Zila. Tudo bom, Zila? Tudo, Zila, João. Eu discordo um pouco de você. Você disse que o objetivo é qualificar a FEP. Não, eu penso que a qualificação da FEP, a melhoria do saldo da FEP é consequência, né? Eu acho que o objetivo, sim, é interassistência, fazer as recins que você falou, TARES, né? E o exemplarismo teático. Isso tudo qualifica a FEPs. Mas o objetivo não é aumentar o saldo da conta, o objetivo é evoluir, o objetivo é fazer as recins, o objetivo é fazer a interassistência, né? Então, sob esse aspecto aí, eu penso que tem uma confusão aí de objetivo com consequência. A consequência natural disso tudo, né, que vai mostrar quem nós somos, é o saldo da FEP, né? Eu acho que uma coisa até está atrelada à outra, mas o objetivo é isso. Até porque tem uma coisa curiosa, olha só, na Pensata 54, tá? Diz assim, ó, quando a consciência exerceu o cargo de muito poder em vida anterior, apesar de todos os malefícios e relações interprisionais, também pode ter realizado muitas obras benéficas, mesmo não intencionais. Então, o objetivo dele não era qualificar a FEP, mas essas obras, tudo é contado, tudo é contabilizado, né? Tem duas pensatas, a 9 e a 101, que falam que é a intenção que qualifica a estrutura das FEPs. E aqui na 54 ele traz uma situação, professor Valdo, onde a pessoa faz a interassistência, faz coisa boa, mesmo que não tivesse a intenção de fazer isso. Então, o objetivo, não penso que seja
a melhoria do saldo da FEP. Isso é consequência e é digamos, um parâmetro que o evoluciólogo utiliza, né, no cotejo, na avaliação, na interlocução com o intermissivista quando ele dessoma. E aí sim ele vai saber tudo que ele fez, o saldo positivo, como você trouxe, né? Só para fazer essa diferenciação. O contrário, João, o contrário também é verdadeiro, né? Que às vezes você acha que está qualificando sua FEP e não está. E isso aí é bem aquela frase, né, que a gente fala que boa intenção não basta. O que significa isso? Você quer ajudar, quer qualificar, mas não deu certo. Isso aí, eu acho, né, João, que isso é claro que é uma análise complexa, a gente não pode simplificar, dizer que isso aí você vai ter um saldo negativo na FEP, mas eu acho que entra um elemento bom da intenção, que como você colocou, a intenção é a estrutura, mas entra também um elemento que não é bom, que é da reverberação dos seus atos. Então, você vê, a FEP é uma coisa complexa. A gente, claro, imagina como se fosse uma lista que você vai ticando itens, né, que é o checklist lá da Bárbara, que ela falou, mas, na verdade, é uma coisa que é multifatorial. E a gente está tentando fazer uma análise, dentro do possível, de como que essa dinâmica funciona. Eu não dei um find agora, desculpa, Bárbara, mas assim, ali tem uma pensata onde diz, né, que o evoluciólogo, quando ele analisa uma FEP, ele está analisando mais 1 milhão de FEPs. Sim. Né? Falando do grupo, né? É a número 100. É a pensata número 100. Examinar a FEP de uma consciência significa estudar 1 milhão de outras do seu grupo evolutivo, indiretamente em ricochete. E eu acho que isso acontece porque uma vez que nós temos essas mesmas características, a nossa evolução ela é muito similar. Apesar de individualíssima, todos temos que superar a dor de barriga, a instintividade, a questão da sexualidade, as emoções. Então, assim, é similar o que a gente... Controlar essa pensinidade do macaco, né? Então, eu acho que é por aí. Não, eu só queria dizer assim, ó, eu concordo com o que o João trouxe, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando assim, porque a Zila também comentou assim, não importa você saber a sua ficha, assim, o que você faz. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, a gente está trabalhando com hipóteses de que a gente tem condições de chegar à desperticidade nessa existência humana, né? Então, assim, a gente está galgando novos patamares evolutivos, ou não novos, depende para quem, pode ser novo ou não, mas a gente está galgando patamares evolutivos mais avançados. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente não deve se acomodar no não saber. Entende? Assim, eu acho assim, obviamente, a gente não pode esperar ficar lembrando de tudo para fazer alguma coisa, senão a gente não faz nada e não lembra de nada também, né? Mas, assim, também não se acomodar no não saber. Porque aí eu vejo que a gente tem, como intermissivistas, condições de galgar outros patamares, a gente está tendo oportunidades evolutivas de galgar outros patamares, mas isso, obviamente, exige suor, isso exige dedicação, isso exige, né, desconforto, crises, faz parte, mas assim, a partir do momento que a gente fala que não precisa ou que não é tão importante assim, a gente vai deixando de lado. E eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter mais lucidez quanto à nossa ficha evolutiva pessoal, a gente vai se empoderar mais do nosso processo evolutivo. Porque o evoluciólogo, qual que é o grande poder do evoluciólogo na base? Ele tem acesso à sua ficha evolutiva pessoal. Né? Ele tem esse acesso, ele consegue fazer essa conscienciometria mais aprofundada. Se você começa a criar essa capacidade de se autogerir, né, quanto à sua evolução, isso vai te dando um impulsionamento evolutivo também. Isso é a minha opinião, tá? Mas eu acho que é por aí. Eu penso um pouquinho diferente. Concordo, porque, assim, Bárbara. Não, concordo, de repente eu me expressei mal, né? O não, né? Mas eu acho assim, mas não é como dizer assim, não é o principal, né? Da evolução. A gente ficar só focado naquela questão de saber qual é a minha ficha evolutiva.
Tá? Vamos reconstruir aí, que eu acho que eu fiz a colocação equivocada aí, meia truncada, né? Mas é assim, não ficar focada só naquela questão, né? Mas você ir buscando. Aí, por isso que existe a IC da serexologia, né? Porque é para a gente também estudar essa questão das vidas passadas, né? Para a gente poder também ter mais informação a respeito da nossa evolução, para a gente também conseguir evoluir com mais naturalidade, com mais clareza, vamos dizer que ser mais assertivos, né? Nessa vida agora atual. Novamente, a gente entra na condição da consequência. A pensata 119, verbetologia, né? Olha só, a coisa mais séria é a sua vontade, o que você faz e o saldo da sua FEP. Se você trabalhar muito na interassistencialidade, os próprios amparadores extrafísicos de função vão lhe mostrar quem você foi e o que você fez no passado, objetivando a meta de você ser mais eficaz no trabalho hoje. Então, me parece que sim, que esse conhecimento que a gente pode ter através das retrocognições, né, sadias, assistidas, ou pelo domínio das nossas energias, na leitura, por exemplo, da holosfera, né, como traz ali, que é o que sobra para a gente, para entender um pouco da FEP alheia, às vezes, né, para interassistência, isso aí eu acho que vai acontecer na medida que a gente fizer TARES, interassistência, exemplarismo teático, as nossas reciclagens, né, que a gente está demonstrando através dos nossos comportamentos e dos nossos pensenes, né? Então, novamente, eu penso que tem uma condição de consequência aí. Eu concordo com vocês, até certo ponto, assim, eu concordo que isso é importante, a interassistência, o foco nos grupos e tudo mais. Porém, é aquilo que a gente estava comentando antes. Dependendo de qual grupo eu estou assistindo, a qual especialidade eu estou trabalhando, aonde eu estou me inserindo, isso vai ter um efeito maior ou não. Porque aí a gente volta naquilo, às vezes eu estou me inserindo lá, sei lá para onde eu vou, então eu vou para tudo. Eu vou estar aqui porque é o que tem, sabe? Então, esse autoconhecimento, ele vai te encaminhando melhor mais ou menos para onde, né? Vai gerar mais efeito. Para onde está o grupo ali que você tem mais coisa para resolver. Aí a minha questão é, precisa conhecer a FEP para fazer a autopesquisa e poder direcionar? Não acho uma que questão tenha, de saber, né? Não acho que tenha, mas eu acho que é algo que a gente deva almejar. Porque, assim, eu acho que faz parte do processo evolutivo, mas não é um sine qua non, assim, eu tenho o quê, ou senão não faço nada. Não, senão a gente não faz nada mesmo, né? A gente vai ficar parada de eterno. Desculpa, gente, eu acabei falando muito. Robson quer falar? Você tinha comentado, Robson, lá da pensata que você tinha gostado, quer comentar? Só um pouquinho, só botar uma pimentinha no que vocês estão falando, a 120, que a consciência se manter imperturbável em linha única de atuação ou especialidade até alcançar a autosserenidade depende das condições do saldo da FEP e, em geral, de efetiva assistência extrafísica autoconsciente. Então, aqui muda um pouco de figura. A gente vai fazendo assistência, mas, de repente, ter essa clareza, que é o que a Bárbara está propondo, tá? Isso não invalida todas as assistências e todas as intenções e todas as reciclagens que a gente vai estar fazendo e mexendo nos trafares. Mas é como se ele dissesse aqui, eu li essa agora, eu não tinha lido essa pensata antes. Então, ele está dizendo alguma coisa, um pouquinho já falando de especialidade de serenão, tá? Era só uma pimentinha aí, mas vamos lá, Robson. Não tenho nada, acho que já foi falado, e a única coisa que eu vejo aqui é a questão da nossa maturidade em acompanhar os efeitos, né, das nossas reciclagens, dessa reciclagem prazerosa que foi colocado, né? Eu vejo que o sinônimo de recém prazerosa são os resultados, através de uma escrita, de um verbete, né? E essa escrita a gente vê que realmente ela fez um efeito
mais, né, para você, mais na questão da autoassistência, e aí depois a gente percebeu que foi realidade de heteroassistência. Então, eu acho que é esse acompanhamento que eu vejo que é importante, e aí ver que se a gente está convergente com a questão da FEP, né, da gente agregar esses resultados, esses efeitos na ficha evolutiva, né? E uma questão que eu vejo assim também dentro da contribuição para a nossa FEP, eu vejo que tudo está em volta realmente dentro da nossa manifestação, né, do dia a dia. E até coloquei ali também, quando o João falou da intenção, a leitura que eu fiz em relação da intenção, que ela é uma unidade de medida da nossa autocosmeticidade, né? Então, é ela que vai, as nossas intenções no dia a dia, que vai direcionar o que a gente vai colher de resultados, né? É nesse sentido aí que eu gostaria, né? Enfim, acabei contribuindo. Sou eu? Nilce. Bom, eu fiquei pensando aqui, porque a gente discutiu muito a questão de traço, né? E aí eu comecei a refletir, na verdade, ir numa camada um pouco mais profunda do que o traço. E comecei a pensar na atributologia. Qual é o atributo mais importante, né? Estou falando no nosso caso, sim, né? Que a gente já está compreendendo isso, já está discutindo essa questão. Não é ficar se eu começo pelo Trafó, pelo Trafabra e tal, porque o que mais a gente falou que foi a questão depende, né? Vai até a questão do voluntariado ali que trouxe, que eu concordo, mas aí se você vai lá na Pensata 116, que é onde que ele fala que é de onde a gente tem a maior lacuna, e às vezes a maior lacuna não é aquilo que a gente mais gosta ou que a gente mais tem. Então, assim, de tudo isso, qual é o atributo mais importante? A minha hipótese aqui que eu cheguei é a inteligência evolutiva. É investir em inteligência evolutiva, procurar, né, entender o que é a inteligência, o que está por detrás, o que precisa, porque se a gente tiver uma boa inteligência evolutiva, ela vai ser o termômetro. O que é mais importante de fazer agora? É ir por aqui, por ali. Minha intenção está boa, não está boa? É cosmoética ou não é cosmoética? Então, é por aí isso que eu estava pensando. Eu penso também no autodiscernimento, Nilce. É esse que eu penso. Esse que eu penso que é o que vai balizar enquanto atributo, né? E a gente tinha essa condição que o professor Valdo falava, que de tudo liquidificou, coloca tudo no liquidificador. Uma síntese para a gente é a questão do autodiscernimento. É essa capacidade, esse atributo de poder, inclusive, avaliar para poder fazer uso, né, assim, da própria inteligência e como fazer as opções para validar isso. Me parece, mas com certeza, Nilce, inteligência evolutiva eu concordo, né? Aí eu fico pensando o que vem antes. Se é a inteligência evolutiva para você ter o discernimento, ou é o discernimento, ou a inteligência evolutiva leva ao autodiscernimento, porque eu vejo ele ainda maior do que a inteligência evolutiva. Mas aí, assim, questão de, né, de não ficar assim, muito discutindo o que vem antes, o que vem depois. Mas o importante que eu acho é de ver mais o que está na profundidade da intraconsciencialidade, né? Porque essas coisas da manifestação, dos trafores, tal, isso daí a gente vai lidando com isso. Agora, dentre a minha penca de trafares que eu tenho lá, né? Qual que é a bola da vez? Qual que eu preciso mexer para eu poder, né, assim, de uma maneira mais inteligente, para ela me render mais evolutivamente? E dos meus trafores também. Tem trafor que, assim, eu vou colocar, vai gerar um monte de coisas, às vezes até positivas, mas em termos de saldo evolutivo, pode não gerar tanto. Eu concordo com você, Nilce, nesse aspecto que eu acho assim, quando a gente estuda
os atributos e não o traço em si, a gente consegue uma visão mais ampla, né? E não é à toa que o professor Waldo colocou na pensata da conscienciometria, né? Que é você tem os estudos dos atributos conscienciais. E aí eu acho que isso te dá uma perspectiva mais ampla, até de conjunção de traços também, né? De como esses traços se relacionam, eles se agrupam. Isso mesmo. Só uma dica. Agora, pessoal... Eu dou só uma dica, assim, pode como falar. você falou, né? Como saber qual é o trafar, que é a bola da vez para trabalhar. Eu penso que é aquele que está aparecendo mais no momento, ou seja, aquele que está com mais evidência e aonde a gente está realmente tendo mais necessidade de mexer. Então, é aquilo que está atrapalhando mais. Esse seria o primeiro para mexer. Às vezes é o que está atrapalhando mais, mas às vezes pode ser o que está se brilhando mais, né, Lemara, também, né? Assim, é complexa essa análise, né? Por isso que a ficha evolutiva pessoal, a gente já está no final, né? Ela diz respeito, claro, ao seu discernimento, mas eu acho que aí eu queria colocar um ponto que ela transcende o seu próprio discernimento. A ficha evolutiva pessoal envolve a análise do evoluciólogo. E por que precisa envolver a análise do evoluciólogo? Porque precisa de uma visão de conjunto maior que talvez a gente tenha no momento, né? Então, assim, o que é a ProEx? É pegar a ficha evolutiva sua, né, da pessoa, você vai ver o que é fazer uma análise, mas você também vai aceitar a opinião de quem é mais lúcido do que você, no curso intermissivo, né? Então, daí nasceu a nossa ProEx, que é justamente a ProEx, a priorização da ficha evolutiva. Assim, o que interessa agora, nesse momento agora, com esse grupo aqui, né? E nessa época. Então, é isso que a nossa ProEx tem toda a relação com a nossa ficha evolutiva pessoal. Seria mais ou menos uma síntese do que é prioritário dentro do nosso trabalho da ficha evolutiva pessoal. E lembrando, né, pessoal, é claro, ficha evolutiva pessoal, né, o próprio nome já diz, ela é totalmente dentro do zeitgeist da pessoa. Então, depende do que a pessoa tem que trabalhar agora e depende também do que o grupo que a pessoa está tem que trabalhar agora, né? Tem toda uma ramificação, né? Então, assim, o que a gente discutiu hoje foram várias ideias bem interessantes para a gente ampliar a nossa visão do que é uma ficha evolutiva pessoal. Acho que a síntese é essa, né? A gente tem que considerar vários aspectos na hora de pensar nessa coisa que a gente chama de ficha evolutiva pessoal. Gente, então ótimo. Chegamos no nosso horário. Eduardo. Agradecemos a todos. Eu queria só falar o seguinte antes de terminar, vou te passar, Robson. No sábado que vem, eu gostaria de ouvir as pessoas que não falaram ainda, né? Estou vendo um monte de gente boa, o Ercílio aí, um monte de gente, né? Professores super experientes, então vocês estão convidadíssimos, né? No sábado que vem falar bastante. Eu espero trazer mais, tá porque eu já comecei a falar, né? Não aparecia, já apareci. Perfeito, Robson, foi ótimo. Não, é só ir apontar rapidamente, que está no final, a gente pouco se falou de parapsicoteca. Qual é a relação da parapsicoteca com a ficha evolutiva pessoal? É uma boa pergunta. Pode dar essa Excelente sugestão, pergunta. Robson, para o debate da semana que vem, de falar de parapsicoteca. Coloca lá escreve lá, você pode colocar uma sugestão, pode colocar isso lá, eu acrescento na lista, que inclusive a lista de votação já está aberta, tá? Então a gente pode sair daqui e votar, inclusive, no que o Robson vai colocar lá. Ok, pessoal? Então agradeço a todos aí, um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a semana que vem. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Mais um grupão para participar. Tchau, tchau. Ótimo. Ótimo final de semana para todos. Bárbara. Beijo. Beijos. Tchau, Nelson. Obrigada. Tchau, tchau.